O saloon respirava como um animal cansado. O ar ali dentro tinha peso, uma mistura de fumaça de tabaco, cheiro azedo de suor e o amargor persistente de uísque barato. Era fim de tarde, e a luz que atravessava as janelas empoeiradas pintava o ambiente com faixas douradas, riscando a penumbra como lâminas preguiçosas. O ranger dos copos, o farfalhar de cartas embaralhadas e as risadas abafadas se confundiam, criando um coro desigual, quebrado pelo piano desafinado que insistia em repetir a mesma melodia sem convicção. Então, as portas do salão se moveram. Lentamente. A madeira velha gemeu sob o peso da entrada, e a claridade de fora invadiu o recinto por um instante, ofuscando os olhos acostumados à escuridão. O som foi suficiente para calar conversas pela metade, congelar risos e deter a mão de um jogador prestes a baixar suas cartas. O silêncio não foi total, mas se espalhou como uma onda, diminuindo as vozes a sussurros. Na moldura da porta estava ele, homem alto, ombros largos, porte ainda firme apesar do tempo. A idade não o havia diminuído, apenas marcado. O chapéu gasto projetava sombra sobre o rosto, mas não escondia as linhas duras, a barba por fazer, os sulcos profundos que a vida esculpira. Seus olhos claros como aço velho varreram o salão devagar, sem pressa, como quem mede cada rosto, cada gesto, cada ameaça potencial. O narrador o via como uma figura feita de poeira e cicatrizes. O tipo de homem que o deserto não perdoa, mas também não consegue matar. Havia nele algo de sólido, como rocha batida por ventos de décadas. As rugas eram mapas de batalhas, e a cicatriz que lhe cortava o maxilar, fina, mas visível menos, contava mais do que qualquer palavra. Sobre noites passadas entre tiros e facas, seus passos ecoaram sobre o assoalho de madeira, pesados, firmes, compassados. As esporas tilintaram suavemente, lembrando a todos que ali entrava não era apenas um viajante, mas um homem acostumado a carregar ferro no quadril. O cinto marcado e a coronha gasta do revólver à sua direita falavam de um passado de pólvora. Mesmo que o próprio não dissesse nada, os frequentadores sentiram a mudança no ar. Homens calerrados, acostumados à vida dura do oeste, conheciam instintos quando os viam. E aquele homem carregava os seus à vista. Não precisava olhar em volta para impor respeito. Sua simples presença já era um aviso. O barman, um sujeito gordo com bigode oleoso, limpava nervoso um copo que já estava limpo demais. Os jogadores de cartas se entreolharam, alguns disfarçando curiosidade com tosses forçadas. No canto, uma mulher de vestido vermelho interrompeu a risada alta, escondendo o rosto atrás do leque gasto. Até o pianista, perdido em seu ritmo mecânico, errou as teclas. Fazendo uma nota dissonante ricochetear pelo ar, ele avançou até o balcão, sem dizer palavra. Pousou as mãos pesadas sobre a madeira, e os nós dos dedos, duros como pedra, exibiam marcas de brigas antigas. Pediu um uísque com voz baixa, grave, arrastada. A voz de alguém que não pedia, mas informava. O barman obedeceu prontamente, deslizando a garrafa e o copo sem discutir. Enquanto servia a bebida, os olhos do forasteiro não pararam de percorrer o ambiente. Não era paranoia. Era hábito. Um homem que sobreviveu mais tempo do que deveria no oeste não o fazia pela sorte, mas porque nunca relaxava. Seus ombros estavam sempre tensos, prontos para reagir, e sua mão, ainda que distante do coldre, jamais se afastava demais dele. Aqueles que observavam não sabiam seu nome. Alguns juravam já tê-lo visto em histórias antigas, sussurros de emboscadas e duelos ao amanhecer. Outros apenas sentiam a estranha gravidade que o acompanhava, como se lhe trouxesse uma tempestade invisível colada à pele. E naquele instante, todos ali entenderam menos ainda, sem saber como ou porquê, que a paz frágil do salão
Estava prestes a se partir. Não havia grito, nem ameaça, nem arma erguida. Apenas a presença de um homem marcado pelo tempo, que arrastava consigo a certeza de que algo, inevitavelmente, iria acontecer. O uísque mal havia tocado seus lábios, quando as portas do salão voltaram a ranger. O som ecoou pelo ambiente, com um peso que não vinha apenas da madeira velha. Era como se o ar tivesse prendido a respiração pela segunda vez. Os olhares se voltaram novamente para a entrada, e até os homens mais endurecidos sentiram uma pontada de curiosidade. A luz do fim da tarde desenhou uma silhueta contra a poeira do deserto. Não era um cowboy, tampouco um mercador. Era uma mulher. Ela entrou com passos firmes, e cada batida de suas botas contra o assoalho parecia ecoar mais alto do que deveria. O vestido, simples e gasto, trazia manchas de viagem longa, mas sua postura ereta, quase desafiadora, destoava do tecido desbotado. Os cabelos escuros e longos caíam soltos sobre os ombros, mas estavam adornados por pequenas penas, como lembranças de uma origem que muitos ali prefeririam esquecer. O salão, que já estava tenso, mergulhou em silêncio absoluto. Não era comum uma mulher atravessar aquelas portas sozinha, ainda menos com aquele olhar. Havia fogo nos olhos dela. Não o fogo da sedução, ou da fragilidade que os homens do oeste estavam acostumados a interpretar, mas uma chama de propósito. Ela não buscava abrigo, nem diversão. Ela buscava alguém. E todos souberam no mesmo instante quem era o forasteiro. Ainda encostado no balcão, ergueu os olhos lentamente. A garrafa em sua frente, o copo pela metade, tudo se tornou secundário. O olhar dele encontrou o dela, e por um instante o tempo pareceu parar. Ele não a reconheceu de imediato, mas algo em seus olhos, uma lembrança distante, quase esquecida, cutucou sua memória. Ela deu alguns passos à frente. A poeira que carregava nos ombros se desprendia em pequenas nuvens, como se cada grão fosse testemunha de uma longa jornada. Os homens nas mesas murmuravam baixo. Quem é ela? De onde veio? O que quer com ele? O narrador via como cada palavra da plateia não passava de ruído, porque para ela e para o homem no balcão só existia aquele momento. Eu vim por você. A voz dela cortou o ar como uma lâmina fina. Um riso contido escapou de um canto da sala, mas logo se perdeu na tensão que tomava conta. O forasteiro não respondeu de imediato. Bebeu um gole lento, limpou a boca com o dorso da mão e apenas então falou, com a voz grave e rouca que parecia arrastar pedras. Moça, deve estar enganada. Ela não desviou os olhos. Não piscou, não. Sua resposta foi firme, como quem não admite réplica. Você é o homem que me salvou há 20 anos. As palavras caíram pesadas sobre o salão. O silêncio se quebrou em murmúrios. Alguns riram com descrença. Outros franziram a testa, tentando puxar lembranças. Os mais velhos entreolharam-se, inquietos. Aquela história não era apenas uma fábula de estrada. Muitos sabiam que houve massacres, que crianças foram arrancadas de famílias, que homens solitários às vezes cruzavam caminhos de inocentes. O rosto do cowboy endureceu. Ele a fitou demoradamente, como se buscasse entre as linhas de seu rosto a criança que um dia carregou nos braços. E então, algo em sua expressão mudou. Não foi reconhecimento imediato, mas o peso de uma lembrança reprimida que ameaçava emergir. Isso foi há muito tempo, murmurou, quase para si mesmo. Ela deu mais um passo, aproximando-se. Agora estava diante dele, a poucos metros de distância. Sua voz, embora firme, tinha uma borda de dor contida. 20 anos. Eu procurei por você todo esse tempo. Atravessei desertos, fugi de homens cruéis. Ouvi seu nome em sussurros de tabernas. Nunca desisti, porque você me tirou do fogo
E eu jurei que se um dia o encontrasse, não deixaria escapar. Um burburinho percorreu o salão. Alguns gargalharam, achando a cena absurda. Uma peça teatral montada em meio ao pó e ao uísque. Outros se calaram, reconhecendo a gravidade que tremia na voz dela. O cowboy, contudo, não riu. Não zambou, apenas a encarou com olhos pesados, como quem vê um fantasma que nunca quis reencontrar. O narrador sabia. Naquele instante, todos ali pressentiam que aquela mulher não era apenas uma figura do passado. Ela era a tempestade que chegava depois de anos de calmaria enganosa. E o homem, marcado por cicatrizes e silêncio, entendia. Seu passado acabara de atravessar as portas do salão. O silêncio do salão se alongou, como se as paredes respirassem junto com todos os presentes. O homem, ainda com a garrafa de uísque à frente, não conseguia desviar o olhar da mulher. Ela não piscava, e seus olhos ardiam como brasas que nunca se apagaram. O peso de suas palavras continuava a ecoar. Você me salvou há 20 anos. O cowboy encostou o copo devagar no balcão. Seu maxilar travou. Os murmúrios no ambiente diminuíram até se tornarem apenas um zumbido distante. Era como se, de repente, o tempo tivesse recuado. As lembranças começaram a se soltar. Uma a uma, como portas antigas, se abrindo com um ranger doloroso. O passador, narrador, leva o leitor para longe dali, para um cenário marcado pelo fogo e pelo grito. Era noite, mas o céu se iluminava em tons vermelhos. Chamas devoravam carroças e lonas, estalando como ossos quebrados. O cheiro de carne queimada, de sangue fresco, misturava-se à poeira. O jovem cowboy corria entre as labaredas. Naquele tempo, não era ainda o homem marcado que hoje se via no balcão. Era mais magro, com olhos menos cansados, mas já endurecido pela vida nômade. Sua mão firme carregava o revólver, disparando contra as sombras que surgiam e desapareciam na escuridão. Guerreiros, apaches em ataque feroz contra a caravana. Ele não tinha família naquelas carroças. Fora contratado apenas como guia e guarda. Um trabalho mal pago, mas que garantia uísque e fumo por algumas semanas. Porém, quando os gritos começaram, algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que nem todos naquela noite veriam o amanhecer. E foi então que a viu. Uma menina pequena, escondida sob uma carroça tombada, tremendo tanto que parecia prestes a se despedaçar. Os cabelos embaraçados caíam sobre o rosto sujo de poeira e lágrimas. Os olhos, enormes, refletiam o fogo e o horror ao redor. Ela não gritava, não se mexia menos. Parecia ter congelado, como se o mundo tivesse desabado inteiro sobre ela. O cowboy, ainda jovem, não pensou duas vezes. Agachou-se, puxou-a pelos braços miúdos e a ergueu contra o peito. A criança agarrou-se a ele como um animalzinho, desesperado, enterrando o rosto em seu ombro. Ele correu, desviando-se das chamas, das flechas que zuniam no ar, dos corpos que tombavam à esquerda e à direita. Cada passo era uma luta contra a morte. Mas ele não soltou a menina. O narrador descrevia o peso dela menos quase nada. Leve como um saco vazio, mas ao mesmo tempo, infinita. Um peso que não era do corpo, mas do destino. Chegaram a um trecho afastado, onde a escuridão era menos cruel. O jovem cowboy encontrou um grupo de sobreviventes e, sem dar explicações, entregou a criança aos braços de uma freira que ajudava na missão improvisada. Disse poucas palavras. Cuide dela. E se afastou. Nunca mais a viu. Ou assim pensava. O presenté de volta ao salão. O homem fechou os olhos por um instante, respirando fundo como quem engole ferro em brasa. Quando abriu, o olhar estava pesado, enevoado por fantasmas antigos. Lembro. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Lembro do fogo
de você. O salão explodiu em murmúrios. A revelação trouxe inquietação. Alguns homens se mexeram desconfortáveis, lembrando-se de histórias semelhantes. Outros riram com incredulidade, tentando abafar o peso daquela confissão. A mulher, porém, não riu. Aproximou-se ainda mais, ficando tão perto que o cowboy pôde ver as linhas de resistência no rosto dela. Os anos duros que haviam moldado sua feição. Eu sobrevivi. Sua voz era firme, mas carregava um tremor profundo, como um rio que corre sob pedras pesadas. Sobrevivi a coisas que nem o inferno teria coragem de inventar. Fui levada, vendida, arrastada de cidade em cidade como mercadoria. Conheci correntes, chicotes, mãos que só sabiam ferir. Ela respirou fundo, endireitando os ombros, mas nunca esquete. Nunca esqueci o momento em que você me tirou do fogo. Aquilo ficou dentro de mim como uma chama. Quando não tinha forças para seguir, eu me lembrava de você, do homem que me carregou para fora do inferno. Eu disse a mim mesma: um dia eu vou encontrá-lo, e quando encontrar, não vou deixá-lo escapar. O cowboy baixou os olhos. Sua mão fértil-se em punho sobre o balcão. Ele não era homem de deixar que palavras o abalassem, mas aquelas atravessaram sua couraça como lâminas afiadas. Você não sabe o que pede, moça, disse. Enfim, a voz grave, arrastada. Eu não sou herói. Nunca fui. Só fiz o que tinha que fazer. Ela sorriu de leve, mas não havia doçura no gesto. Era um sorriso duro, moldado por anos de luta. Não estou pedindo nada. Estou dizendo... Os olhos dela faiscavam como brasas. Você me salvou uma vez. Agora é minha vez de salvar você. O narrador descreveu o silêncio pesado que caiu no ambiente. O piano parara. Os jogadores largaram as cartas. Até os bêbados emudeceram. Todos entendiam que algo maior do que lhes estava acontecendo. O passado havia voltado. E Calm El, uma promessa que nenhum dos dois poderia ignorar. O salão parecia pequeno demais para conter a tensão que se erguera entre eles. O ar estava parado, e até o ranger das tábuas parecia hesitar. O cowboy ergueu-se devagar do banco. O movimento, por si só, bastou para fazer alguns homens recuarem em seus lugares. Ele ajeitou o chapéu, lançou um último olhar para o copo de uísque intocado e virou-se em direção à porta. Vamos conversar lá fora, disse, a voz baixa, mas tão firme que parecia um decreto. A mulher não hesitou. Seus passos o acompanharam de perto. As portas de madeira balançaram de novo, e a claridade do fim da tarde os envolveu. Atrás deles, o burburinho recomeçou, como uma enxurrada de vozes ansiosas que não ousavam atravessar a rua para assistir de perto. Sob o solo deserto, estava no auge do calor. O sol, em sua descida lenta, ainda queimava como ferro em brasa. A rua de terra batida parecia vibrar com o calor, e os cavalos amarrados diante do salão batiam cascos inquietos. Os dois pararam no meio da estrada empoeirada. O silêncio entre eles era diferente do de dentro. Aqui, não havia testemunhas a poucos metros, apenas a vastidão do oeste a cercolou-se como um deserto de possibilidades. Ele se apoiou de leve em uma perna, o polegar preso ao cinto, próximo ao revólver, não por ameaça, mas por costume. Seus olhos estreitos, protegidos pela aba do chapéu, estavam fixos nela. Você não entende o que está dizendo, murmurou, com uma calma que escondia a tormenta. A vida que eu levo não tem espaço para promessas, nem para futuro. Só tem pó, sangue e solidão. Ela deu um passo adiante. O vento levantou fios de seus cabelos escuros, que brilharam sob a luz do sol. Sua voz veio firme, clara, como se cada palavra fosse um prego fincado na madeira. E você acha que não sei o que é sangue e solidão? Acha que não caminhei por desertos mais cruéis que este? Sobrevivi a grilhões,
Há mãos que me feriam todos os dias. A noite sem esperança. E ainda assim, estou aqui. De pé. Eu não escolhi nada daquilo. Mas agora, escolho. E escolho você. O cowboy estreitou os olhos. O peito dele doía de um jeito estranho. Não como o peso de uma bala ou de uma queda, mas como algo que há muito tentava ser enterrado. Não é tão simples, disse, com um suspiro que parecia arrancado do fundo da alma. Você me enxerga como o homem que te tirou do fogo, mas aquele homem morreu em algum lugar da estrada há muito tempo. O que sobrou não é alguém digno de seguir ao lado de ninguém. Ela avançou mais um passo, e a distância entre eles se tornou mínima. Havia algo no olhar dela que queimava mais que o sol. Não era ilusão, nem devoção cega, mas uma certeza lapidada pela dor. Você não tem direito de decidir quem sou eu ao seu lado, disse com a voz baixa, mas firme. Passei 20 anos procurando seu rosto, não para me prender ao passado, mas porque vi em você o único lampejo de verdade num mundo que só quis me destruir. Não importa quem você acha que é agora, importa quem você foi para mim. E eu decidi. O vento soprou forte, levantando uma pequena nuvem de poeira ao redor deles. O narrador descreveu a cena como dois pilares em meio à tempestade, um homem tentando esconder-se sob suas sombras, e uma mulher que se recusava a deixá-lo desaparecer nelas. O cowboy desviou o olhar por um momento, encarando o horizonte distante, onde o deserto se confundia com o céu, em tons de cobre. Sua voz saiu rouca, quase quebrada. Se ficar ao meu lado, vai carregar meus inimigos também. Vai ser caçada, julgada, ferida. Eu já enterrei amigos, irmãos. Até meu próprio nome carrego como maldição. Você quer mesmo caminhar sob essa sombra? Ela ergueu o rosto, firme. Já vivi em sombras piores. A diferença é que agora eu escolho a sombra. Escolho caminhar ao lado de quem um dia me salvou. Prefiro isso a voltar para correntes e fantasmas. Ele encarou de novo, e pela primeira vez em anos, sentiu algo ceder dentro de si, uma fissura em sua armadura de ferro. O narrador o descreve como um homem que por décadas carregara o peso de sua solidão como uma sentença. Mas agora, diante daquela mulher, esse fardo parecia menos imutável. O silêncio se estendeu entre eles. Não era vazio, mas carregado de algo novo, quase insuportável. O tipo de silêncio que antecede uma escolha definitiva. E no fundo, ambos sabiam. Dali em diante, nada seria como antes. O silêncio da rua parecia interminável. O vento soprava fraco, carregando o cheiro seco de poeira e ferrugem. O cowboy e a mulher estavam frente a frente, suspensos entre passado e destino, quando um som distinto quebrou o momento. O galope de cavalos se aproximando. Narrador descreveu como a poeira ao longe ergueu-se em nuvem. 3 cavaleiros avançavam pela estrada, o sol da tarde recortando suas silhuetas contra o horizonte. Aquele não era o tipo de chegada que se confundia com viajantes comuns. Havia rigidez em suas posturas, determinação em seus olhares, homens que carregavam intenções pesadas. O cowboy percebeu antes mesmo de vê-los por completo. O instinto falou mais alto. Seu corpo endureceu. O olhar se estreitou. Ele já conhecia aquele tipo de visita. Não eram mercadores, nem forasteiros em busca de abrigo. Eram caçadores, e ele era a presa. A mulher percebeu a mudança na expressão dele e se virou. Quando os cavaleiros desmontaram, a tensão se espalhou pela rua como pólvora. Ora, disse o primeiro, um homem de bigode grosso, cicatriz profunda, cruzando a sobrancelha. Veja só quem encontramos. Pensei que tivesse sumido de vez, velho cão. O cowboy não respondeu, apenas ajeitou a postura, o polegar próximo ao coldre, os olhos fixos nos 3 homens. O segundo, mais jovem,
riu alto, cuspindo no chão. Dizem que ainda tem a mão rápida. Vamos descobrir. O narrador reforça a atmosfera. O barulho do salão atrás cessara outra vez. Todos observavam pela fresta das janelas. Aguardando, era como se o vilarejo inteiro segurasse o fôlego. A mulher deu um passo à frente, posicionando-se ao lado dele. Os olhos dela queimavam, não de medo, mas de desafio. Se vierem atrás dele, terão que passar por mim também. As risadas dos 3 homens ecoaram, pesadas, cheias de escárnio. Olha só, arranjou o guarda-costas, zombou o terceiro, um sujeito magro, com dentes amarelados, uma dama com mais coragem que juízo. O cowboy Lancule, um olhar rápido, sombrio. Não precisa disso, murmurou, em tom baixo. Apenas, para ela, esses homens não conhecem piedade. Mas ela não se moveu. Já vivi sem piedade antes. Sobrevivi. Agora fico. As mãos dos 3 bandidos estavam inquietas, próximas às armas. O calor parecia aumentar. O ar se tornava mais denso. Era a típica calmaria antes da tempestade. O narrador descreveu a cena como um quadro suspenso no tempo. Os homens imóveis, a poeira pairando, o som distante de um cachorro latindo, crianças sendo arrastadas para dentro das casas por mães apavoradas. A rua inteira aguardava o estalo que viria em breve. O primeiro disparo. O cowboy sentia o peso da escolha. Podia tentar proteger a mulher afastando-a, mas sabia que ela não sairia. Podia enfrentar os 3, mas a chance de cair era grande. Ainda assim, sua mão já buscava o conforto familiar da coronha do revólver. O líder dos bandidos sorriu largo, os dentes amarelados pelo tabaco. Vamos acabar com isso, velho. O passado sempre cobra. E hoje, ele cobra caro. O narrador reforçou. Naquele instante, o sol parecia parar no alto. As sombras alongaram-se na terra batida. E até o vento calou. O momento da verdade estava à beira de explodir. E quando a mão do primeiro bandido tocou o cabo da arma, todos souberam. O duelo era inevitável. O tempo parou. O sol ardia no alto, tingindo a rua em tons de ouro e cobre. Os 3 homens se espalharam diante do cowboy e da mulher, os dedos tensos sobre as armas. O narrador descreveu o silêncio como um abismo. Ninguém respirava. Ninguém ousava se mover. Até os cavalos pareciam petrificados. O primeiro bandido foi o mais rápido. Ou pensou que fosse. Sua mão desceu para o coldre num movimento seco. Mas o velho cowboy já se erguia como um reflexo da própria morte. O disparo ecoou como trovão. E a poeira se ergueu. O corpo do homem tombou para trás, o sangue manchando a terra quente. O salão explodiu em gritos abafados. As janelas se fecharam às pressas, mas olhos curiosos ainda espiavam. Os outros 2 não hesitaram. O segundo avançou, arma em punho, disparando sem mirar. O cowboy se jogou para o lado, rolando sobre a terra, e o som dos projéteis ecoou contra as paredes de madeira. Ele ergueu o revólver, atirando 2 vezes seguidas. Um grito rasgou o ar. O jovem caiu de joelhos, as mãos pressionando o abdômen ensanguentado. Restava apenas o terceiro. E foi aí que o inesperado aconteceu. O magro, dentes amarélidos, virou o revólver contra a mulher. Seus olhos faiscavam de ódio e medo. Se mexer, eu atiro nela. Rugiu, a voz carregada de desespero. O cowboy congelou, sua arma ainda erguida, o corpo pronto para reagir. Mas agora a sombra do dilema o paralisava. A mulher, porém, não se moveu. Seus olhos estavam fixos no bandido, e o narrador descreveu que não havia medo neles, apenas decisão. Num gesto rápido, ela ergueu um punhado de terra seca, que havia apanhado discretamente do chão segundos antes. A poeira fina voou contra o rosto do homem, cegando-o por um instante. O disparo dele saiu errado.
zunindo pelo ar e atingindo apenas o beiral de madeira de uma casa. O cowboy aproveitou. O tiro dele foi certeiro, atravessando o peito do bandido e derrubando-o no chão como um saco vazio. O silêncio voltou, pesado, absoluto. A rua ficou coberta de pó, sangue e o cheiro acre da pólvora. O narrador descreveu o instante como se o tempo, finalmente, soltasse a respiração que vinha segurando desde o início. O cowboy baixou a arma lentamente. Sua respiração estava pesada, mas seus olhos se voltaram para a mulher. Ela permanecia firme, o punho ainda fechado com restos de poeira, o peito erguido como se tivesse acabado de enfrentar o próprio destino. Você, ele começou, mas a voz falhou. Tentou de novo? Você tem mais coragem do que qualquer um que já conheci. Ela não sorriu, apenas olhou para ele, os olhos ardendo em fogo e convicção. Eu disse que não ia te deixar escapar. O narrador concluiu o duelo como o nascimento de uma nova aliança, não apenas entre dois sobreviventes, mas entre duas forças que, unidas, poderiam desafiar o próprio deserto. O oeste inteiro tinha acabado de testemunhar isso. Silêncio após o duelo parecia pesar mais do que os tiros disparados. O sol ainda queimava alto, mas agora a rua estava marcada a corpos caídos, poças de sangue que rapidamente se misturavam à poeira, e olhares escondidos atrás de frestas de janelas e portas entreabertas. O velho cowboy guardou o revólver, o gesto lento, como se cada movimento fosse carregado de anos de cansaço. A mulher permaneceu ao seu lado. Não havia tremor em suas mãos, embora o peito subisse e descesse acelerado. O narrador descreveu o instante em que os olhos dela se encontraram com os dele. Não havia triunfo, apenas uma verdade partilhada. Menos eles agora estavam ligados, não apenas pela memória de 20 anos atrás, mas pelo sangue derramado naquele dia. O xerife, um homem grisalho de expressão indecifrável, saiu das sombras do salão, caminhou devagar, as esporas tilintando, e parou diante do cenário. Observou os mortos por um instante. Depois ergueu os olhos para o cowboy. Eu devia te prender, disse em voz baixa, mas firme. Esses homens já estavam condenados. Houve um silêncio pesado. Antes de ele completar, vai embora, antes que a cidade mude de ideia. O cowboy assentiu. Não discutiu. Não explicou. Ele sabia que o oeste não guardava espaço para justificativas. Apenas fatos. Tiros. Corpos. A mulher se aproximou dele, ajustando a manta fina sobre os ombros. Say for Embra. Eu vou junto, disse, firme, sem hesitar. Ele encarou, como se quisesse medir até onde ia aquela determinação. Mas no fundo já sabia a resposta. Suspirou fundo, um peso antigo escapando junto com o ar, e virou-se em direção ao estábulo. Pouco depois, os dois cavalgavam para fora da cidade. O sol já começava a descer, tingindo o horizonte de vermelho. O narrador pintou o quadro com imagens quase bíblicas. Duas silhuetas recortadas contra a vastidão do deserto, seguidas apenas pelo vento e pelo eco distante de portas batendo no caminho. A poeira levantada pelos cascos dos cavalos parecia formar um rastro de sangue no chão. Daí o nome que os moradores dariam depois, a Estrada Vermelha. O cowboy permaneceu em silêncio durante longos minutos, até que finalmente falou. A voz rouca como gravetos queimados. Você devia ter ficado. Sua vida seria mais fácil sem mim. Ela não desviou o olhar do horizonte. Fácil não significa digna. Eu não procurei você 20 anos para voltar atrás agora. Havia fogo em suas palavras. E ele sentiu isso mais fundo do que qualquer bala que já o havia atingido. O sol mergulhava lentamente, pintando o céu em laranjas e violetas, mas com a noite vinha também o pressentimento de sombras mais perigosas. O narrador insinuou esse peso no ar. Atrás deles, longe ainda,
Olhos atentos observavam o rastro de poeira deixado por suas montarias. Homens que não riam, que não bebiam, que não se satisfaziam com dinheiro ou vingança fácil. Homens que pertenciam ao passado do cowboy, mas que agora se aproximavam para reclamar uma dívida de sangue. Ele sentiu isso, mesmo sem olhar para trás. O corpo endurecido por anos de violência reconhecia quando a morte caminhava em sua direção, mas não disse nada. Apenas lançou um olhar de relance para a mulher. Ela cavalgava firme, como se tivesse nascido para aquela estrada. E, pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu sozinho. O narrador fechou o capítulo, com a imagem deles avançando pela noite nascente, seguidos por um silêncio carregado de presságio. A estrada vermelha não era apenas o caminho que deixavam para trás, mas o futuro que se abria diante deles. Um futuro marcado por sangue, escolhas e destino. A noite havia descido sobre o deserto, como um manto espesso, salpicado de estrelas. O fogo da pequena fogueira crepitava, lançando sombras dançantes sobre os rostos cansados do cowboy e da mulher. O narrador descreveu o ambiente com intimidade. O frio cortante da madrugada, o cheiro de fumaça, misturado ao coro dos arreios, o som distante de coiotes. Ele mantinha o chapéu baixo, o olhar fixo nas chamas, como se o fogo fosse um espelho que devolvia memórias indesejadas. A mulher, por sua vez, sentava-se ereta, os olhos atentos ao horizonte, como se esperasse que dali surgissem respostas. Você está calado demais, ela disse, quebrando o silêncio. Que esconde? O cowboy respirou fundo. O narrador revelou que sua voz parecia sair de um lugar distante, pesado. Não escondo, só não quero dividir. Meu passado não é peso para você carregar. Ela inclinou o corpo para frente, o fogo refletindo em seus olhos firmes. Mas se vamos andar juntos, o seu passado é o meu caminho. Não adianta tentar me afastar dele. Um silêncio caiu. Ele fechou os olhos por um instante, como quem luta contra demônios internos. Então, finalmente começou a falar. Contou de quando era jovem, de como buscava glória e respeito no oeste, vendendo sua arma ao mais generoso pagador. Lembrou de noites regadas a uísque, de dias marcados por contratos de sangue. Não havia honra, apenas sobrevivência. Mas em certo momento, revelou o narrador, ele se viu envolvido com um grupo de homens que não conheciam limites. Saqueadores cruéis, assassinos sem código, liderados por um homem chamado Sullivan. Sullivan não era apenas um fora da lei, era uma sombra viva. Um predador que não deixava rastros além de corpos e cinzas. O cowboy confessou que por um tempo cavalgou ao lado dele, não porque quisesse, mas porque acreditava não haver outra escolha, até que chegou a noite em que recusou um massacre. E essa recusa o tornou inimigo dos próprios companheiros. Fugiu, mas a sombra de Sullivan nunca deixou de persegui-lo. A mulher ouviu cada palavra em silêncio, mas seu olhar não vacilou. Então é isso que te atormenta menos, disse. Você não teme a morte. Teme os fantasmas que criou. Ele a encarou, surpreso com a clareza dela. Eu não queria que você descobrisse, porque agora eles vão atrás de você também. Foi nesse instante que o narrador trouxe atenção palpável. Um galho se quebrou na escuridão, além da fogueira. Os cavalos agitaram-se, relinchando baixo. O cowboy ergueu-se do imediato, a mão instintiva no revólver. O silêncio que seguiu era mais ameaçador que qualquer grito. Então, de dentro da noite, uma voz ecoou, baixa e carregada de veneno. Ainda vivo, velho amigo, achei que já tivesse se enterrado sozinho nesse deserto. As chamas iluminaram rostos que surgiram na escuridão. 3 homens armados, sujos de estrada e ódio. Um deles, com uma cicatriz atravessando a face, sorriu como quem saboreava a caça. O cowboy sentiu o estômago endurecer. Não eram caçadores comuns, eram mensageiros, sinais de que Sullivan sabia onde ele estava.
A mulher levantou-se, ficando ao lado dele, não com medo, mas com a mesma determinação de quando entrou no salão. Então eles vieram buscar você? Ela perguntou, firme. Vieram buscar nós dois. Ele respondeu, a voz grave, como aço contra pedra. O narrador encerrou o capítulo com a fogueira tremulando, lançando sombras mais longas do que nunca. O peso do passado havia finalmente alcançado o cowboy, e agora não havia como fugir. A estrada vermelha exigia pagamento. O fogo estalava abaixo, como se tivesse medo de iluminar demais a cena. Os 3 homens estavam diante deles, sombras recortadas contra a noite. A cicatriz no rosto do líder brilhava sob a chama, como se fosse uma marca de ferro em brasa. Seus olhos estavam fixos no cowboy, e o narrador descreveu que ali não havia apenas ódio. Havia o prazer de um caçador que finalmente reencontra a presa. Sullivan manda lembranças, disse o homem da cicatriz, a voz arrastada, com um tom quase zombeteiro. Ele achava que você não duraria tanto tempo. Mas veja só, ainda respira. O cowboy não respondeu de imediato. Manteve a mão perto do revólver, o olhar firme, como quem media distâncias, ângulos, intenções. A mulher, ao lado dele, não se moveu. Apenas observava, com a mesma frieza do deserto em noite sem lua. O que ele quer? Perguntou o cowboy, a voz rouca, cortando o silêncio. O cicatrizado riu, um som seco, sem humor. Quero o que sempre quis: obediência. Você abandonou o bando, mas nunca escapou da dívida. Sullivan diz que pode te perdoar se você entregar algo em troca. A tensão se adensou como fumaça. O narrador prolongou o momento, descrevendo o ranger dos dentes do cowboy, o vento frio passando entre as rochas, os cavalos agitados atrás deles. E o que é esse algo? Perguntou o cowboy, já sabendo que não gostaria da resposta. O cicatrizado inclinou o corpo para a frente, como um abutre prestes à baica. Lô. A fogueira estalou alto, como se reagisse à crueldade da palavra. A mulher não piscou. O cowboy, no entanto, sentiu o peso de anos de violência concentrar-se em seus ombros de uma só vez. Sullivan disse que você pode entregar a Índia, que andou atrás de você. Fatal Sombra, Ampersante. Uma lembrança do passado. Ele gosta de colecionar memórias vivas. O sorriso do homem era puro veneno. Em troca, você tem a chance de continuar respirando. A mulher não se mexeu, não gritou, não chorou. Apenas fitou o cowboy, os olhos firmes, como se perguntasse em silêncio o que ele faria. O narrador descreveu o turbilhão dentro dele. Lembranças de quando a resgatou, ainda criança. A promessa silenciosa de nunca deixar que caísse de novo em mãos cruéis. O dilema de um homem marcado pela violência, que por um instante acreditou poder recomeçar. Ele deu um passo à frente, a mão firme sobre o revólver. Diga a Sullivan menos, disse baixo, mas com um tom que parecia feito de ferro, que a dívida que ele acha que existe foi paga há muito tempo, e que se ele vier atrás de mim, vai ter o mesmo fim que vocês terão esta noite. A mulher o acompanhou, o queixo erguido. O cicatrizado deixou escapar uma gargalhada curta. Você sempre foi teimoso. E uma pena. Podia ter vivido mais uns anos. A tensão explodiu em frações de segundo. O primeiro tiro rasgou a noite, ecoando pelo deserto. A fogueira iluminou os corpos em movimento. Sombras cortadas por clarões de pólvora. Narrador descreveu cada gesto como se fosse uma dança mortal. O cowboy se abaixando e disparando em sequência. A mulher agarrando uma pedra e atirando contra um dos atacantes, distraindo-o. O som surdo de um corpo caindo sobre a terra seca. Quando o pó assentou, 2 homens jaziam mortos. O cicatrizado, ferido, arrastava-se, cuspindo sangue, mas ainda com o olhar carregado de ódio.
Ele vai vir atrás de vocês, sussurrou, antes de tombar sem vida. O silêncio voltou, quebrado apenas pela respiração pesada dos cavalos e pelo farfalhar do vento. O cowboy olhou para a mulher. Ela estava firme, mas os olhos revelavam algo além de coragem. Uma aceitação tranquila de que não havia mais retorno. Agora, não é só o meu passado, ele disse. A Vazgrave é o nosso inimigo. O narrador encerrou o capítulo com a imagem deles apagando a fogueira, montando os cavalos e partindo na escuridão. A Estrada Vermelha não era mais apenas poeira e sangue. Era um aviso de guerra. A madrugada se alongava quando os cascos dos cavalos cortaram a vastidão do deserto. A lua cheia iluminava a Estrada Vermelha, revelando a poeira que ainda pairava no ar. Depois do confronto, o narrador descreveu o silêncio como uma respiração suspensa, um aviso de que a noite não ofereceria descanso. O cowboy mantinha os olhos fixos no horizonte, mas sabia que não adiantava fugir. Sullivan já havia lançado os cães da morte. E eles viriam de todos os lados, homens contratados não pelo dinheiro apenas, mas pela promessa de fama. Matar ou capturar o lendário desertor que ousara desafiar o chefe. A mulher cavalgava ao lado dele, os cabelos soltos no vento frio da noite. Apesar do perigo, sua postura permanecia ereta, firme. Eles não vão parar, ela disse, a voz baixa, mas cortante. Sullivan não aceita não como resposta. Ele não respondeu de imediato. O narrador mostrou sua mente rodando como engrenagens enferrujadas. Lembranças do passado, emboscadas, noites fugindo, dias matando por sobrevivência. Ele conhecia o estilo de Sullivan. Primeiro vinham os mensageiros, depois os caçadores. Por fim, o próprio demônio. No amanhecer, encontraram abrigo em um cânion estreito, onde rochas altas lançavam sombra contra o sol já ardente. Desmontaram os cavalos e descansaram. Mas a tensão permanecia. De repente, um som cortou o ar. O estalo seco de um rifle, vindo de longe. A bala ricocheteou contra a pedra, a centímetros da cabeça do cowboy. Emboscada, Gritwell, empurrando a mulher para trás de uma rocha. O narrador descreveu a cena com intensidade cinematográfica. O pó se levantando, os tiros ecoando de vários pontos ao redor, os inimigos se escondendo entre as pedras como chacais famintos. Eram pelo menos meia dúzia, caçadores de recompensa com olhos treinados para a morte. O cowboy disparou de volta, cada tiro calculado, mas sabia que não poderia vencer apenas na bala. O terreno era deles. Foi então que a mulher mostrou mais uma vez sua coragem. Enquanto ele cobria o fogo, ela se esgueirou por uma fenda nas rochas, contornando a emboscada. O narrador descreveu sua respiração ofegante, o coração martelando, mas os passos firmes. Quando alcançou uma posição acima, pegou uma pedra e a lançou contra um dos caçadores, distraindo-o. Esse instante bastou. O cowboy ergueu a mira e derrubou o homem. O tiroteio se intensificou, mas a dupla começou a virar o jogo. 1 a 1, os caçadores caíam, até que restou apenas o líder do grupo. Um sujeito alto, de chapéu negro e olhos claros como gelo. Ele não fugiu. Ficou parado, rifle em mãos, olhando fixamente para o cowboy. Sullivan está vindo, disse, antes de desaparecer entre as pedras, rápido como um fantasma. O silêncio voltou, pesado, quebrado apenas pelo eco distante dos tiros que ainda pareciam vibrar no ar. O cowboy limpou o suor da testa. Respirando fundo, a mulher desceu do alto das pedras e se aproximou dele. Você viu? Ela perguntou. Ele não mentia. Sullivan não vai esperar. Ele assentiu. Isso foi só o começo. Narrador encerrou o capítulo com a imagem deles retomando a cavalgada sob o sol escaldante.
O deserto agora era mais que um cenário. Era uma arena. E cada sombra poderia esconder um inimigo. A estrada vermelha se estendia diante deles, marcada por sangue, poeira e a certeza de que a caçada havia começado. O deserto parecia não ter fim. O sol castigava a pele. O vento quente trazia areia fina, que se infiltrava em cada dobra de roupa, em cada cicatriz. O cowboy cavalgava em silêncio. Mas o narrador descreveu como sua mente já não estava apenas ali. Sudíbano o perseguia, não só com homens armados, mas com lembranças que não cicatrizavam. À noite, quando montaram o acampamento, a tensão se fez ainda mais clara. A mulher reuniu galhos secos, acendeu uma pequena chama e sentou-se diante do fogo. Ele, porém, permaneceu afastado, como se não fosse parte daquele momento. O narrador mostrou sua postura rígida, os olhos perdidos além da escuridão. Você não dorme, ela disse, rompendo o silêncio. Desde que os caçadores apareceram. Ele demorou a responder. A voz saiu baixa, arrastada. Não é sono que me falta, é paz. Ela o observou por um instante, antes de perguntar: Sullivan, quem ele realmente é para você? O cowboy respirou fundo, como se as palavras tivessem gosto de ferro. Ele é o espelho torto do que eu podia ter me tornado. Quando era jovem, segui Sullivan porque achei que força e medo eram poder. Mas ele nunca quis apenas sobreviver. Ele queria dominar, possuir, destruir. Onde eu via contratos, ele via prazer. Onde eu via necessidade, ele via glória. O narrador revelou que enquanto falava, a voz dele parecia mais pesada a cada frase, como se carregasse correntes invisíveis. Um homem desses não esquece menos, completou, não perdoa. A mulher manteve os olhos fixos nele. Então não é só ele que te assombra menos, disse, é você mesmo. O medo de ainda carregar parte dele dentro de si. Ele a olhou, surpreso pela precisão do golpe. A chama da fogueira refletia nos olhos dela, como se queimasse certezas. Naquela noite, o cowboy finalmente dormiu, por instantes menos, mas o narrador mergulhou no terreno sombrio dos sonhos. Ele se viu novamente jovem, cavalgando ao lado de Sullivan. O riso cruel do homem ecoava enquanto vilarejos eram incendiados, e vozes de inocentes clamavam por ajuda. No sonho, Sullivan virava-se para ele e dizia: Você nunca fugirá de mim, porque eu sou você. O cowboy acordou suado, o coração disparado, a mão instintivamente sobre o revólver. A mulher estava desperta, olhando para ele com calma. Sonhos? Perguntou ela. Ele não respondeu, mas não precisou. O silêncio já trazia a confirmação. No dia seguinte, seguiram viagem por uma trilha estreita entre cânions. O narrador descreveu o ambiente como uma garganta de pedra, onde cada som se multiplicava em ecos intermináveis. Era como se as paredes sussurrassem o nome de Sullivan. De repente, uma marca apareceu numa das rochas. Um símbolo queimado na pedra. Um S torto, marcado a ferro. O cowboy parou o cavalo, o corpo inteiro enrijecido. É ele, disse, a voz grave. Está nos caçando, e quer que a gente saiba disso. A mulher desceu do cavalo e passou os dedos sobre o símbolo queimado. Então é um jogo, disse. Ele quer ver até onde você aguenta antes de quebrar. Ele a olhou, e pela primeira vez, admitiu em voz alta: talvez ele consiga. Mas ela balançou a cabeça. Firme. Só se você deixar. Eu não vim até aqui para seguir um homem quebrado. Eu vim porque acreditei no que você fez por mim quando era apenas uma criança. Se naquela época você teve coragem, por que não agora? O narrador descreveu o impacto dessas palavras como uma rajada de vento, cortando o calor sufocante. Pela primeira vez, o cowboy não se viu como sombra de Sullivan, mas como um homem que salvara uma vida menos a vida que agora cavalgava ao lado dele. Enquanto o sol descia,
tingindo as pedras em vermelho sangue, ficou claro que o fantasma de Sullivan não era apenas uma ameaça externa. Era uma batalha dentro do próprio cowboy. E essa guerra estava apenas começando. A estrada se abriu diante deles em silêncio, mas era o tipo de silêncio que antecede a tormenta. O narrador descreveu a poeira suspensa no ar como cinzas de um incêndio já consumado. Os cavalos andavam tensos, farejando algo invisível, e o cowboy sentia no peito aquele velho presságio que nunca falhava. Morte os aguardava adiante. Ao virar a curva de um desfiladeiro, avistaram o que restava de uma pequena cidade. Casas de madeira queimadas até o esqueleto, portas pendendo por um prego enferrujado, janelas vazias como órbitas sem olhos. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, misturado ao ferro doce do sangue seco. A mulher levou a mão à boca, sufocando o choque. O cowboy permaneceu imóvel sobre o cavalo, os olhos endurecidos. Ele já havia visto cenas assim, mas não deixava de sentir a lâmina fria entrando na alma. Foi Sullivan, menos disse, sem sombra de dúvida. Cavalgando mais adiante, encontraram corpos espalhados pela rua principal. Homens, mulheres, até crianças. Alguns ainda seguravam ferramentas, como se tivessem tentado lutar com o que tinham, mas nenhum sobrevivera. O narrador descreveu a visão com crueza cinematográfica. Um brinquedo de madeira quebrado na lama, um cachorro morto preso à coleira, uma Bíblia queimada sobre a poeira, ecos de sangue que gritavam em silêncio. No centro da rua, havia algo pior. Um poste, com uma placa improvisada, feita de tábua lascada, gravado à faca. Estava o recado: "Você é o culpado." A mulher olhou para o cowboy, mas ele não desviou os olhos da mensagem. Os músculos do rosto estavam rígidos, mas sua respiração denunciava a tempestade interna. "Ele está falando com você," ela disse. Quase em sussurro, sempre falou. A voz dele era baixa, carregada de peso, mas agora fala através da morte dos outros. O narrador mergulhou no conflito. O cowboy sentia o peso da culpa como se cada corpo fosse uma pedra atada ao seu peito. Perguntava-se se havia errado ao fugir. Se o passado não deveria tê-lo consumido antes, poupando inocentes da fúria de Sullivan. A mulher percebeu esse tormento e se colocou diante dele, os olhos faiscando contra o reflexo de sangue e cinzas. "Não foi você quem matou essas pessoas. Não foi sua mão que ateou fogo aqui. Sullivan fez isso porque é um monstro. Mas se você continuar acreditando que é o culpado, ele já venceu." Ele a olhou, como se suas palavras fossem um farol em meio à escuridão. Mas antes que pudesse responder, um gemido fraco cortou o silêncio. Atrás de um carro de boi queimado, uma menina surgia, arrastando-se com dificuldade. O cowboy correu até ela, ajoelhando-se. Seus olhos estavam vidrados de dor, mas ainda havia vida. "Eles, Elsted, Kill e Ion Volter", murmurou com a voz quebrada, "que iam levar todos que sobrevivessem." Como Ricardo, e desmaiou nos braços dele. O narrador descreveu o olhar do cowboy nesse momento. Um abismo de raiva e dor. Sullivan não deixava apenas rastros de destruição. Ele plantava medo, deixando sementes de terror para florescer depois. Ele carregou a menina até uma das casas menos destruídas. Improvisando, a mulher ajudou, tratando ferimentos com água e pedaços de pano. Havia vida ali, pequena, frágil, mas era uma prova de que nem tudo estava perdido. "Sullivan quer que você quebre", disse ela, enquanto cuidava da criança. "Mas cada vida que você salvar é uma vitória contra ele." O cowboy não respondeu, apenas ficou em silêncio, as mãos sujas de sangue e pó, olhando para o horizonte. O narrador encerrou o capítulo com a imagem da cidade em ruínas atrás deles, enquanto o sol se punha em vermelho profundo. O recado de Sullivan estava claro. Não era apenas uma caçada, era uma guerra de sombras. E a culpa
Era a arma mais afiada. O sol morria no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como se refletisse o sangue derramado na cidade em ruínas. A menina repousava inconsciente dentro do abrigo improvisado, respirando com dificuldade, mas viva. Do lado do fora, o cowboy permanecia imóvel, de braços cruzados sobre o peito, encarando o incêndio do crepúsculo como se nele buscasse respostas. O narrador descreveu sua postura, rígida, solitária, como uma árvore que resistira a tempestades, mas estava prestes a se partir. Seus olhos carregavam sombras, e nelas se desenhava a memória de cada corpo que vira cair por causa dele, direta ou indiretamente. A mulher saiu do abrigo e se aproximou, trazendo nas mãos uma lamparina acesa. A luz vacilante recortava seu rosto, revelando firmeza misturada a compaixão. Você não pode se afundar nesse silêncio, disse ela, firme. Se fizer isso, Sullivan já venceu antes mesmo do confronto. Ele não respondeu de imediato, apenas respirou fundo, sentindo o cheiro de cinzas e fumaça. Então falou, sua voz grave como o trovão distante. Cada morte que vi hoje está no meu peito, como se fosse eu quem tivesse puxado o gatilho. Não sei se consigo carregar isso e ainda levantar a arma contra ele. A mulher se aproximou mais, colocando a lamparina no chão entre eles. A chama tremulava, lançando sombras sobre seus rostos, como se a cena fosse esculpida pelo próprio fogo. Escute-me, disse, olhando diretamente em seus olhos. Você não carrega culpa. Você carrega propósito. Essa cidade caiu porque ele queria te quebrar. Mas se você ceder, as próximas cairão também. O narrador descreveu o impacto de suas palavras, como marteladas contra um muro de ferro. O cowboy sentiu o peso do que ela dizia. A luta já não era apenas sua. Cada passo hesitante dele significava vidas ceifadas. Ele baixou o olhar para a lamparina. A chama dançava como se zombasse do vento. Pequena, mas indomável. Estendeu a mão, pegou o objeto e o ergueu entre eles. Então, queimar será o meu juramento. Sua voz era firme agora, pelo sangue que vi no chão, pela vida dessa menina e pelo que você representa. Eu não vou parar até que Sullivan caia. A mulher estendeu a própria mão e segurou a dele sobre a lamparina. A chama iluminou seus dedos entrelaçados. E eu juro, não Dixelou enfrentar essa escuridão sozinho, declarou. Já caminhei por sombras demais para voltar atrás agora. O narrador intensificou a cena, descrevendo como o vento soprou forte naquele instante, quase apagando a chama. Mas ela resistiu. Para os dois, foi como um sinal. O cowboy olhou para a mulher e, pela primeira vez em muito tempo, seus olhos não refletiam apenas dor. Havia algo novo ali, uma centelha de determinação que o tempo e as cicatrizes ainda não haviam destruído. Se ficarmos de pé juntos, talvez ele não seja tão invencível. Menos murmurou. Ele não é, respondeu ela, com convicção. O que o sustenta é o medo. E eu vejo em você algo que pode quebrá-lo. Coragem. Ele soltou um leve riso seco, quase incrédulo, mas que trazia um alívio inesperado. Coragem ou teimosia? Ela sorriu de volta. Às vezes são a mesma coisa. O narrador encerrou o capítulo com a imagem dos dois, diante da chama da lamparina, mãos unidas em juramento, enquanto a cidade destruída repousava atrás deles, como um túmulo aberto. A guerra contra Sullivan já não era apenas vingança ou destino. Era uma promessa de fogo. A noite caiu pesada, sem lua, como se o céu tivesse se aliado às sombras. O narrador descreveu o silêncio da pradaria, quebrado apenas pelo vento, arrastando poeira, e pelo ranger dos arreios. O cowboy e a mulher cavalgavam lado a lado, guiados por sinais sutis. Pegadas frescas na terra seca, restos de fogueira ainda quente, rastros deixados de propósito. Sullivan queria ser seguido.
O cowboy sabia disso. O cheiro de armadilha estava por toda parte, como perfume barato tentando se passar por essência rara, mas ele também sabia que precisava avançar. O juramento de fogo ainda ardia em sua mente, e o silêncio da cidade morta ecoava em seus ouvidos como um tambor de guerra. Ele está brincando conosco, disse a mulher, os olhos atentos à escuridão, como um gato com um rato. A diferença é que o rato ainda tem dentes. A voz do cowboy era grave, sem humor, apenas certeza. Chegaram a um desfiladeiro estreito, ladeado por rochas que se erguiam como muralhas. O narrador ressaltou a tensão cinematográfica. A garganta de pedra parecia respirar junto com eles, cada sombra sugerindo emboscada, cada eco multiplicando o som dos cascos. De repente, um disparo ecoou. A bala atingiu a pedra a poucos centímetros da cabeça do cowboy, fazendo faíscas dançarem no escuro. Os cavalos empinaram, relinchando. O cowboy puxou a mulher para baixo, rolando com ela até a proteção de uma saliência rochosa. Risos ecoaram do alto do desfiladeiro. Frios, desumanos. Era Sullivan. Finalmente acordou. Veio aqui. Sua voz soou, carregada de veneno. Correu por 20 anos, mas a sombra sempre alcança. O narrador descreveu o olhar do cowboy, cravado na escuridão. De onde vinha a voz? Não havia medo. Apenas o peso de um homem que sabia que seu destino estava se cumprindo. Mostra tua cara. Sullivan! Gritou o cowboy, o eco devolvendo suas palavras. Ou continua latindo feito coiote faminto? Outro disparo, desta vez mais próximo, ricocheteando na pedra, ao lado da mulher. Ela se encolheu, mas logo ergueu o rifle, firme, olhos faiscando. Ele quer que a gente se revele. Menos murmurou. Quer medir nossos passos? Então vamos obrigá-lo a errar. O cowboy carregou sua arma, cada clique metálico soando como promessa. O narrador intensificou a cena. O jogo de caça e caçador se invertia a cada segundo. Sullivan, no alto, acreditava controlar o tabuleiro. Mas o cowboy conhecia aquele terreno melhor do que qualquer um. Não o físico, mas o terreno da alma. E ele sabia que homens como Sullivan sempre deixavam escapar o cheiro da própria arrogância. Silêncio. Passos sobre a rocha. Um vulto se moveu rápido entre as pedras, acreditando estar invisível. O cowboy ergueu o revólver. Não apenas esperou. O som de respiração ofegante denunciou a posição de um dos homens de Sullivan -1. Capanga, escondido, dedo nervoso no gatilho. Um disparo seco quebrou o ar. O cowboy puxou o gatilho. No instante certo, o corpo do capanga tombou das pedras, caindo pesado na poeira. O eco reverberou como trovão. Silêncio outra vez. Mas um silêncio diferente, agora carregado de tensão quebrada. Ainda tem pólvora na mão. Então, a voz de Sullivan soou, mais próxima, mais sombria. Melhor assim. Melhor assim. Uma caçada sem presa não tem graça. O narrador encerrou o capítulo com o cowboy de pé, a arma fumegante na mão, os olhos fixos no alto das rochas. Pela primeira vez em anos, ele não se via mais como fugitivo. Não era apenas o caçado, agora era também o caçador. A noite avançava, cerrada como um manto de ferro. O narrador descreveu o céu, sem estrelas, abafado por nuvens pesadas, como se até o firmamento se recusasse a testemunhar o que estava prestes a acontecer. O cowboy permanecia com a arma em punho, o corpo inclinado contra a rocha, atento a cada respiração ao redor. A mulher estava próxima, rifle apontado, mas os olhos voltados para ele, e não para o inimigo. Ela percebia que naquela noite não seria apenas um duelo físico. Seria também a batalha final contra os fantasmas que o perseguiam. Uma missão metálico ressoou do alto. Esporas batendo no chão de pedra.
Passos lentos medidos em Sullivan, descia um narrador, pintou sua chegada como uma aparição infernal. Um vulto se destacou na penumbra, alto, magro, o rosto, marcado por cicatrizes que a luz da lamparina revelou em relances. Seus olhos brilhavam como lâminas de aço. E o sorriso largo, quase cruel, parecia beber da tensão que dominava o ar. Olhe só quem resolveu parar de correr, disse Sullivan, a voz carregada de deboche. O velho cowboy, que ainda acredita em redenção. O cowboy não respondeu de imediato, apenas ergueu a arma, firme. O braço estendido como quem segura, não só um revólver, mas a própria história inteira. Não vim por redenção. Sua voz saiu baixa, grave, com o peso de uma rocha deslizando montanha abaixo. Vim para terminar o que nunca devia ter começado. A mulher prendeu a respiração. O espaço entre eles parecia vivo, vibrando como corda esticada prestes a arrebentar. Sullivan riu. Um som seco que ecoou pelo desfiladeiro. Terminou, ele abriu os braços. Desafiador. Nada termina, cowboy. Tudo que você toca vira cinza. Essa cidade morta que deixei para você é só um recado. Eu poderia ter feito pior. E vou fazer, se tiver chance. O narrador mergulhou no olhar do cowboy. Não havia mais dúvidas, nem hesitação. Apenas a certeza de que aquele homem diante dele era a raiz de todos os horrores que o seguiam como sombra. Ele deu um passo à frente. O pó ergueu-se sob suas botas, carregado pelo vento. Hoje não, Sullivan, hoje. Sua sombra para aqui. Por um instante, o silêncio pesou. A tensão era tão espessa que parecia cortar a respiração de todos os presentes. A mulher ergueu o rifle, mas o cowboy estendeu a mão, sinalizando para que não interferisse. Esse acerto é meu, disse, sem desviar os olhos do inimigo. Sullivan inclinou a cabeça, curioso, como um predador estudando a presa antes do ataque. Então, vamos ver se suas mãos ainda têm pólvora. O narrador descreveu o momento em câmera lenta. Os dois homens parados, armas à altura, os músculos retesados. O tempo suspenso no fio de um disparo, que ainda não acontecera. O vento assobiava entre as pedras, levantando redemoinhos de poeira que rodopiavam entre eles como espectros. De repente, um disparo quebrou a noite. Não se sabia de qual arma partira. O som reverberou como trovão, ecoando pelo desfiladeiro, enquanto fagulhas de pólvora iluminavam rostos marcados pela fúria. O narrador encerrou o capítulo congelando a cena no instante seguinte, ao tiro Sullivan do Pay, ainda sorrindo, ao cowboy firm, arma fumagan. A mulher em choque, os olhos arregalados. Alguém havia sido atingido, mas o desfecho ainda estava oculto nas sombras da meia-noite. Estampido do disparo ainda ecoava pelo desfiladeiro quando o silêncio voltou a se instalar. Pesado e sufocante. O narrador descreveu o instante como se o próprio tempo tivesse parado, suspenso no fio de uma lâmina invisível. A mulher foi a primeira a perceber. Sangue escorria pela manga do cowboy. O tiro havia passado de raspão em seu braço esquerdo, arrancando carne e queimando a pele, mas sem derrubá-lo. Ele manteve-se firme, arma ainda apontada, como se a dor fosse apenas mais uma cicatriz a somar ao corpo. Sullivan riu. Um riso rouco e cruel, que ecoou pelas pedras. Está enferrujado, velho cão. Uma lembrança de que a morte sempre roça primeiro antes de morder de vez. O cowboy estreitou os olhos. O suor, misturado ao sangue, descendo pelo braço. Sua respiração estava controlada. Cada músculo retesado. Ele não respondera ao deboche. Sabia que qualquer palavra desperdiçada poderia custar o próximo segundo de vida. A mulher, porém, não conseguia conter-se. O rifle tremia em suas mãos. Não de medo, mas da fúria acumulada. Monstro! Gritou, e o eco devolveu sua voz multiplicada.
Sullivan virou o olhar para ela, como quem contempla uma mariposa se jogando contra o fogo. E você ainda acredita que esse homem pode te salvar? Sua voz cortava como lâmina. Ele é o rastro de morte que você segue. Está aqui por causa dele. E cada gota de sangue derramado também pertence a ele. O cowboy deu um passo à frente, a arma firme, interrompendo a tentativa de envenenar a mente dela. Chega de palavras, Sullivan. Só existe um fim para nós dois. O narrador descreveu a cena com tensão cinematográfica. O vento soprou mais forte, levantando nuvens de poeira que se ergueram como fantasmas, girando ao redor dos três. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao ferro do sangue e ao suor. De repente, Sullivan disparou novamente. O clarão iluminou seu rosto marcado, revelando o sorriso de fera. Mas desta vez, o cowboy se antecipou, rápido como o raio. Puxou o gatilho, e 2 tiros explodiram quase ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher correu o olhar entre eles, o coração batendo descompassado. O braço do cowboy sangrava mais, mas ele ainda estava de pé. Sullivan, porém, cambaleou um passo para trás, o peito manchado por uma linha vermelha, que se espalhava rápido sob a camisa. Ainda assim, o vilão não caiu. Seus olhos faiscavam ódio puro, alimentado pelo próprio sangue. Ele abriu os braços, como se quisesse abraçar a escuridão ao redor. Não acabou. Cuspiu, a voz carregada de raiva. Nem a morte pode me arrancar da sua sombra, cowboy. O narrador mergulhou no olhar dos 2 homens. De um lado, o peso da vingança e da destruição. Do outro, a determinação de um homem que já não corria, que havia feito seu juramento de fogo. Sullivan recuou lentamente, desaparecendo entre as pedras, deixando um rastro de sangue que brilhava na luz pálida da lamparina. Ele ainda não estava morto. O cowboy respirou fundo, guardando a arma, e cambaleou um instante. A mulher correu até ele, pressionando o ferimento em seu braço. Você o atingiu, disse ela, com voz trêmula, mas ele ainda vive. Ele assentiu, olhando para o rastro na poeira assim. E enquanto viver, continuará caçando. O narrador encerrou o capítulo com a imagem do sangue de ambos, misturado na terra seca. 2 destinos selados, cruzados pela mesma poeira vermelha. A caça havia mudado de forma. Agora, não havia mais como recuar. O dia amanheceu com um céu cinzento, pesado, como se as nuvens carregassem o mesmo fardo que o cowboy trazia no peito. O narrador descreveu a estrada diante deles como uma cicatriz aberta na terra, e o rastro de sangue deixado por Sullivan os guiava, tênue, mas insistente, como um fio vermelho costurando destinos. A mulher cavalgava ao lado dele, o rifle apoiado no colo. Seu olhar era duro, mas a cada vez que mirava o braço ferido do cowboy, sua expressão suavizava. Ele, no entanto, não demonstrava a dor, menos apenas a rigidez de um homem que já se acostumara a sangrar sem reclamar. Ele está fraco, disse ela. O ferimento o faz perder forças a cada milha. O cowboy não desviou o olhar da estrada. Homens como Sullivan não quebram fácil. Eles sangram até aprender a usar o próprio sangue como arma. Narrador reforçou o peso das palavras. Não havia esperança ingênua em sua voz, apenas a experiência de quem conhecia a escuridão de perto. Ao cair da tarde, o rastro os levou a uma cidade esquecida, encravada entre colinas secas e poeirentas. As casas eram velhas, muitas delas abandonadas, mas ainda havia gente. Olhares surgiam por trás das cortinas rasgadas, rápidos e desconfiados, como ratos temerosos da luz. Logo na entrada, um letreiro de madeira pendia torto. Redemption. A ironia do nome não passou despercebida. A mulher franziu o senho. Cidade dos condenados. O cowboy apenas assentiu. Sabe a que o olhe,
Cada rosto escondido carregava medo, e que o medo tinha dono. Eles seguiram pela rua principal, o som dos cascos ecoando como tambores de guerra. O salão, o único prédio ainda vivo, se erguia ao final da rua. De dentro vinha música fraca, um piano desafinado, e o burburinho abafado de vozes que tentavam soar naturais, mas não conseguiam esconder a tensão. Quando empurrou as portas, o narrador descreveu a cena como um quadro sombrio. Homens jogavam cartas sem entusiasmo. Mulheres de vestidos gastos serviam copos de uísque, mas todos os olhares se ergueram ao mesmo tempo para o forasteiro que entrava. O silêncio caiu, pesado, até o piano parou. O cowboy caminhou até o balcão, sua presença impondo respeito e medo. O barman, um homem magro de olhos fundos, limpava um copo já limpo, as mãos trêmulas. Procurando Sullivan menos, disse o cowboy. Direto, sem rodeios. O barman gelou, a cor sumindo do rosto. Olhou para os lados, como se temesse que o próprio nome invocado pudesse trazer o demônio à tona. Aqui, ninguém fala dele menos, murmurou, quase sem voz. A mulher apoiou o rifle no balcão, inclinando-se para a frente. Então, escute bem. Nós não viemos pedir, viemos caçar. O narrador destacou como o ar se carregou de eletricidade. Homens se mexeram nas cadeiras. Alguns levaram as mãos às armas, outros desviaram o olhar, como se a simples menção de confronto fosse proibida. O cowboy permaneceu imóvel, apenas os olhos varrendo o salão. Ele esteve aqui. Sua voz soou mais como certeza do que pergunta. Eu sinto o cheiro dele nesse lugar. O silêncio que seguiu confirmou, até que um homem bêbado, coragem emprestada pelo álcool, se ergueu e riu com desdém. Você está atrás de um fantasma, forasteiro. E fantasmas não se caçam, eles caçam você. Um segundo depois, o cowboy puxou o revólver e disparou contra a garrafa na mesa do homem. O vidro explodiu, o líquido escorrendo pelo chão. O narrador descreveu a reação. Ninguém riu, ninguém ousou se mover. O fantasma sangra menos, disse o cowboy, guardando a arma com calma. E eu já provei isso. Os olhares se cruzaram entre medo e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, talvez alguém estivesse desafiando Sullivan. O narrador encerrou o capítulo com a cidade mergulhada em silêncio. O cowboy ereto no centro do salão. E a sensação de que Redemption, cada palavra dita podia significar vida ou morte. A noite caiu sobre Redemption como um véu sufocante. O narrador descreveu a cidade envolta em sombras, iluminada apenas por lamparinas trêmulas que mal conseguiam afastar a escuridão. O cowboy e a mulher haviam conseguido um quarto no andar de cima do salão. Mas sabiam que o descanso seria ilusório. A cidade respirava medo, e o medo nunca dormia. No quarto, a mulher limpava o ferimento do braço dele. Cada toque era firme, mas cuidadoso, como se quisesse lembrá-lo de que ainda havia alguém disposto a cuidar de suas cicatrizes. Ele suportava a dor em silêncio, os olhos fixos na janela, atentos ao movimento lá fora. Eles sabem onde Sullivan está, disse ela, sem levantar o olhar. Só não tem coragem de falar. O cowboy assentiu lentamente. O medo é uma coleira. Ele aperta, mas também acostuma. Arrancá-la exige mais do que coragem. Exige fé. O narrador reforçou o peso de suas palavras. Não era apenas uma questão de caçar Sullivan. Era de quebrar o domínio que ele havia lançado sobre aquelas pessoas. Um som repentino quebrou o silêncio. 3 batidas secas na porta. O cowboy ergueu o revólver, mas não atirou. Apenas fez um sinal, para que a mulher ficasse atenta, e caminhou até a porta. Ao abri-la, encontrou uma figura magra, encurvada pela idade. Uma mulher idosa.
de lenço cobrindo os cabelos brancos e olhos fundos que brilhavam como brasas escondidas. Você não devia estar aqui. Menos, murmurou ela, olhando para o corredor vazio, antes de entrar. Sullivan sente quando alguém ousa enfrentá-lo. O cowboy permaneceu em silêncio, apenas observando. A velha se aproximou da lamparina no canto do quarto e acendeu a chama mais forte, como se buscasse clareza antes de falar. Há muitos anos, ele chegou a Redemption, não como forasteiro, mas como praga. Ofereceu proteção contra bandidos e salteadores. Mas logo vimos que o preço era maior que a ameaça. Ele se tornou o próprio terror. O narrador descreveu a voz da idosa como carregada de memórias doloridas, cada palavra pesada como pedra. Quem ousa enfrentá-lo de sopres. Alguns encontrados mortos nas colinas. Outros, simplesmente nunca mais vistos. A mulher, ao lado do cowboy, apertou o rifle com força. E vocês aceitaram viver de joelhos, em vez de lutar? Os olhos da idosa se encheram de lágrimas contidas. Não julgue tão rápido, menina. Quando você tem filho chorando de fome, aprende que há batalhas que não se pode vencer sozinho. O cowboy finalmente falou, sua voz grave quebrando o peso da confissão. Ele está ferido. Eu o fiz sangrar. Isso muda tudo. A idosa ergueu o olhar, surpresa. Pela primeira vez, uma centelha de esperança atravessou sua expressão cansada. Então, talvez, seja a hora. Mas você precisa saber. Sullivan não está sozinho. Ele tem homens, muitos deles, comprados pelo medo ou pelo ouro. E mais do que isso, ele se alimenta da escuridão que planta nos outros. O narrador descreveu o silêncio que seguiu pesado como chambo. Lá fora, passos apressados ecoaram na rua, seguidos por um grito abafado. O cowboy se ergueu, os olhos afiados. Ele sabe que estamos aqui. A idosa se aproximou da porta, a voz baixa como oração. Se quiser encontrá-lo, vá ao cemitério no alto da colina. É lá que ele espera os que ousam desafiá-lo. Mas cuidado. Muitos foram. Nenhum voltou. Ela saiu antes que pudessem responder, desaparecendo no corredor como um fantasma. O cowboy olhou para a mulher. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabiam. O confronto se aproximava. O narrador encerrou o capítulo com a cidade mergulhada em silêncio absoluto, exceto pelo vento que soprava através das casas abandonadas. Era como se Redemption inteira prendesse a respiração, aguardando para ver se a sombra de Sullivan finalmente seria quebrada ou se engoliria mais duas almas naquela noite. A lua pendia alta no céu, fria e polida, derramando sua luz sobre as colinas em torno de Redemption. O narrador descreveu o caminho estreito que subia até o cemitério. Um trilho de pedras quebradas e poeira, ladeado por cruzes improvisadas e cercas tortas de madeira já carcomida pelo tempo. O cowboy caminhava na frente, cada passo pesado, mas firme. Atrás dele, a mulher o seguia em silêncio, o rifle apoiado contra o ombro, os olhos atentos ao escuro. O vento assobiava entre as lápides, trazendo consigo sussurros que mais pareciam vozes de mortos. Este lugar fede a destino, murmurou o cowboy, cuspindo no chão. O narrador reforçou. Não era apenas a caminhada até um campo santo, mas a travessia de um limiar. O cemitério era onde homens se encontravam com suas verdades. Quando chegaram ao portão de ferro enferrujado, o ranger do metal ecoou como um gemido. Do outro lado, à sombra de um carvalho retorcido, estava ele, Sullivan, o homem que havia envenenado Redemption. Vestia preto da cabeça aos pés, o chapéu cobrindo parcialmente o rosto, marcado pelo tempo, mas os olhos brilhavam com uma intensidade animalesca. Ao lado dele, dois capangas armados vigiavam, como cães de guarda prontos para atacar. Eu sabia que você viria menos, disse Sullivan.
A voz arrastada, carregada de ironia. Sempre foi assim, não é, cowboy? O herói não resiste ao chamado. Narrador descreveu o silêncio que se seguiu como uma corda esticada prestes a arrebentar. O cowboy não respondeu de imediato. Apenas encarou o inimigo, como se o tempo tivesse parado. Quando finalmente falou, sua voz era grave. Cada palavra uma sentença. Não sou herói. Só vim cobrar uma dívida antiga. Sullivan riu. Uma risada seca que ressoou pelo campo de cruzes. Dívida? Você acha que este povo me odeia? Eles me temem. E o medo é mais forte que ódio. O medo mantém tudo no lugar. A mulher avançou um passo, o rifle firme nas mãos, não por muito tempo. Sullivan a olhou, com interesse, como quem descobre uma faísca inesperada. Então é isso? Disse, com um sorriso enviesado. Veio atrás do seu salvador, menina. O velho lobo que carrega mais sangue nas mãos do que eu jamais terei. O narrador pintou a cena. As palavras de Sullivan não eram apenas provocação. Eram veneno, jogadas para corroer a confiança que os unia. O cowboy, no entanto, não se abalou. Deu um passo à frente, aproximando-se do carvalho. O que você tem é medo comprado. O que ela tem é fé, e é isso que você nunca vai entender. Um silêncio espesso cobriu o cemitério. Até o vento pareceu segurar a respiração. Então Sullivan ergueu o braço, e seus homens apontaram as armas. Vamos ver quanto vale essa fé. Quando o chumbo começar a cantar. A tensão era palpável. O narrador descreveu os dedos que coçavam no cabo dos revólveres, os olhos que se encontravam em meio à penumbra, a inevitabilidade que pairava sobre todos. Mas antes do primeiro disparo, Sullivan falou novamente, a voz baixa e cortante. Vem amanhã, ao nascer do sol. Svoka, eu, sem testemunhas, sem plateia. Amdo, assim saberei se ainda é homem o bastante para me enfrentar de frente. O cowboy o encarou longamente. O silêncio foi sua resposta, mas o brilho em seus olhos dizia tudo. Aceitação. Sullivan recuou, desaparecendo entre as sombras com seus capangas, como se o próprio cemitério tivesse engolido sua figura. A mulher se aproximou do cowboy, o coração acelerado. Amanhã é o fim. Ele apenas assentiu, os olhos fixos no horizonte escuro. O narrador concluiu o capítulo. A colina guardava seus mortos, mas na manhã seguinte, ela assistiria ao nascimento de uma lenda a menos, ou à queda definitiva de um homem. O sol nasceu lento sobre Redemption, tingindo o horizonte de tons alaranjados e dourados. O narrador descreveu o momento como o batimento de um coração coletivo. Toda a cidade parecia prender a respiração, aguardando o desfecho inevitável. As janelas se abriram discretamente. Olhos curiosos espiavam por frestas de madeira. Ninguém ousava se aproximar, mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Na rua principal, o cowboy estava de pé. O chapéu lançava sombra sobre seu rosto marcado, mas seus olhos, firmes, não vacilavam. A poeira levantava com o vento da manhã, dançando ao redor de suas botas gastas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger das portas que se abriam e pelo murmúrio distante de vozes que sussurravam o nome dele, como se fosse uma prece. Do outro lado, Sergei Sullivan, vestido do negro. Passos lentos. Cada movimento impregnado de arrogância. O narrador descreveu sua figura como um corvo avançando em meio ao amanhecer. Atrás dele, à distância, 2 capangas observavam, mas não se aproximavam. Este duelo era pessoal, e todos sabiam. Sullivan sorriu, um sorriso que mais parecia um corte na pele. Olhe bem ao seu redor, cowboy. Esta cidade respira por minha vontade, e hoje você vai morrer no pó que tentou libertar. O cowboy não respondeu. Sua mão repousava próxima ao coldre,
mas não havia pressa. Era um homem acostumado a esperar o instante certo, a escutar o tempo antes de agir. A mulher estava na beira da rua, observando com os olhos em chamas. Ela queria gritar, queria detê-lo, mas sabia que este momento não podia ser roubado. Este duelo era mais antigo que a própria memória dela. O narrador destacou o peso do instante. Cada segundo parecia se alongar, como se o universo inteiro aguardasse a decisão de dois homens armados no coração poeirento do oeste. Sullivan parou, ficando frente a frente com o cowboy. Últimas palavras? Perguntou, a voz carregada de escárnio. O cowboy ergueu o queixo levemente, o olhar fixo, sem tremor. Só uma. Basta. O silêncio que seguiu foi insuportável. Até as crianças que espiavam das janelas prenderam o ar nos pulmões. Então, como se um raio tivesse cortado o céu, veio o movimento. O narrador descreveu em câmera lenta, as mãos voando para os revólveres, o estalar seco dos gatilhos, o clarão das descargas iluminando o pó. O som do disparo ecoou como trovão, reverberando pelas paredes do salão, pelas casas, pelo cemitério ao longe. 2 tiros, 2 destinos lançados ao vento. Quando a poeira baixou, Sullivan estava de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando pelo peito. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por uma expressão de surpresa amarga, como se a própria morte fosse uma traição. Não, Poudzier, murmurou, antes de tombar para a frente, engolido pela terra seca. O cowboy permanecia de pé, a arma ainda fumegante em sua mão. Respirava pesado, mas seus olhos não celebravam vitória. Havia apenas silêncio dentro dele, como se cada duelo apenas acrescentasse mais um peso ao fardo que carregava. A mulher correu até ele, o coração disparado, tocou seu braço, buscando confirmar que estava vivo. Ele a olhou, e naquele instante, o narrador destacou. Havia algo diferente, um brilho de alívio, quase imperceptível, mas real. Os moradores começaram a sair, tímidos, um por um. Primeiro olhares desconfiados, depois lágrimas, e por fim, murmúrios de esperança. A sombra de Sullivan havia caído. O narrador encerrou o capítulo com a cidade voltando a respirar. Redemption amanhecia não apenas com o sol, mas com a promessa de liberdade. E no centro da rua poeirenta, o cowboy guardava o revólver no coldre, sabendo que a luta não o havia deixado mais leve, mas talvez, apenas talvez, tivesse dado a outros uma chance de recomeçar. O sol já subia alto, quando a poeira da rua começou a se assentar. O narrador descreveu a cena como um quadro imortalizado. O corpo de Sullivan jazia no chão, um vulto negro derrotado pelo próprio peso do medo que havia espalhado. Ao redor, os moradores de Redemption saíam de suas casas como quem desperta de um longo pesadelo. Primeiro, silêncio. Depois, passos hesitantes. Mulheres com crianças nos braços, homens de rosto cansado, jovens que nunca haviam conhecido a cidade sem a sombra do tirano. Todos se aproximaram, formando um círculo em torno da cena. O cowboy ficou parado, imóvel, como uma estátua de pó. O narrador destacou que não havia glória em seus olhos, apenas o vazio de quem sobreviveu a mais uma batalha. A mulher ao seu lado ergueu o rifle, mas não como ameaça. Era um gesto de afirmação, de aviso. Estamos livres. Um garoto se aproximou, não mais que 10 anos. Olhou para o cowboy com reverência e medo ao mesmo tempo. Ele, não volta mais, né? O cowboy se agachou lentamente, apoiando uma das mãos no joelho. Seu rosto duro se suavizou por um instante. Não, menino. Acabou. O narrador ressaltou o peso dessa resposta. Porque não era apenas a queda de um homem, mas o fim de uma era de terror. Os moradores começaram a falar, tímidos no início,
Depois, em uníssono, palavras de gratidão, mas também de incerteza. O vazio deixado pelo tirano era imenso. Quem guiaria a cidade agora? Quem reconstruiria o que fora perdido? Amdos Romans, de barba grisalha e mãos calejadas, ergueu a voz. Você podia ficar, ajudar a gente a reerguer Redemption. O cowboy o encarou, mas não respondeu. O narrador descreveu o conflito em seu rosto. Parte dele desejava aceitar, enraizar-se, deixar de ser apenas poeira, levada pelo vento. Mas outra parte sabia que seu destino não estava ali. A mulher percebeu o dilema, aproximou-se, segurou seu braço. Eles precisam de você, eu também preciso. Ele suspirou fundo, como quem carrega o peso de 100 vidas. Não sou homem de cidades, nunca fui. Minha estrada não termina aqui. Um murmúrio percorreu a multidão, mistura de decepção e respeito. A mulher o fitou intensamente, lágrimas contidas brilhando em seus olhos. Então para onde vai? Vai passar o resto da vida fugindo dos fantasmas? O narrador deu ênfase ao silêncio que seguiu, mais cortante que qualquer tiro. O cowboy desviou o olhar, encarando o horizonte. Lá, onde o céu e a terra se encontravam, o deserto parecia chamá-lo. Talvez, respondeu, a voz grave e baixa, ou talvez eu vá atrás de algo que ainda não sei nomear. Os moradores começaram a recolher o corpo de Sullivan, enterrando-o fora do cemitério da colina, longe dos que morreram com dignidade. A terra o engoliu sem cerimônia, como se até o solo tivesse pressa de esquecê-lo. A cidade, no entanto, não esqueceu o cowboy. Para eles, ele se tornou um símbolo. O homem que chegou com a poeira e trouxe o fim da escuridão antes do Perche. Ele caminhou pela rua principal mais uma vez. O narrador descreveu cada passo como uma despedida silenciosa. Crianças acenavam, mulheres choravam, homens erguiam os chapéus em sinal de respeito. A mulher caminhava ao lado dele, em silêncio. No limite da cidade, pararam. Se for, talvez nunca volte, disse ela, a voz embargada. Ele a olhou, demoradamente. Havia dor em seus olhos, mas também algo novo. Esperança. O deserto nunca guarda ninguém, mas se o destino quiser, nos cruzamos outra vez. Sem mais palavras, montou em seu cavalo. O narrador concluiu. O cowboy partiu como havia chegado, envolto em silêncio e poeira, mas sua presença permaneceria em Redemption. Não nos prédios ou nas ruas, mas nos corações que aprenderam, enfim, a respirar livres. A cidade, agora, tinha a chance de recomeçar, e ele, talvez, a chance de encontrar a própria redenção em outro lugar. O narrador abriu o epílogo, como quem sopra a última brasa de uma fogueira. Lento, denso, carregado de ecos. A poeira já havia se assentado em Redemption, e a cidade, pela primeira vez em décadas, despertava sem medo. As crianças corriam pelas ruas, sem olhar por cima do ombro. As mulheres cantavam baixinho, enquanto penduravam roupas ao sol. E os homens, antes curvados pelo peso da servidão, agora se endireitavam. Sullivan era apenas um nome sussurrado, uma sombra distante, enterrada fora das memórias que mereciam ser guardadas. Mas o cowboy menos ele não ficou. Partira como veio, deixando atrás de si apenas pegadas na poeira e a lembrança de olhos que enfrentaram o impossível. A mulher que um dia buscara nele a promessa de um destino, agora compreendia. O caminho daquele homem não terminava em Redemption. Era feito de estradas abertas, luas solitárias e horizontes infinitos. O narrador reforçou. Alguns homens não pertencem a um lugar, pertencem ao vento, à poeira, ao silêncio das noites onde os fantasmas sussurram mais alto. Mas sua passagem muda tudo. E em Redemption, o rastro dele era mais valioso que qualquer ouro. Era esperança. Ao longe,
Talvez o cowboy ainda cavalgasse. Talvez buscasse paz. Talvez nunca a encontrasse. Mas havia algo que ninguém poderia negar. Em uma manhã, sob o sol nascente, ele se ergueu contra as trevas e deu a uma cidade inteira a chance de viver de novo, e assim, concluiu o narrador, o legado dele não estava apenas no duelo vencido, mas na vida que floresceu depois. A verdadeira redenção não era dele, era de todos que ousaram acreditar. Se esta história tocou você, se o peso da poeira, da luta e da esperança de redemption encontrou eco no seu coração, então não deixe que esse momento se perca no vento. Deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa jornada. Escreva nos comentários o que você faria no lugar do cowboy. Ficaria para reconstruir? Ou partiria em busca de algo maior? E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas histórias de coragem, destino e escolhas que moldam o coração humano. Porque cada narrativa, assim como cada vida, merece ser contada até o último suspiro.